Jesus. Isso, fala para ela, você é uma bênção na minha vida, irmão. Então a gente precisa expressar, a gente precisa liberar. A gente precisa olhar para as pessoas e dizer, isso é importante para mim, eu amo a sua vida. Amém? Pode se assentar. Glória, glória, glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 6. Versículo 16. Até o 17 nós vamos ler. Gálatas 6, 16 até o 17. Amém? E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Pai, em nome de Jesus, como o Senhor tem ministrado desde o começo desse culto, como o Senhor tem falado, Senhor, conosco, desde o começo desse culto, eu sei, Senhor, que esse culto é inteiramente ao Senhor, é totalmente para o Senhor, Pai. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para entregar, Senhor, as nossas vidas ao Senhor em adoração, Senhor. Nesse momento dessa palavra, que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa, ministre o nosso coração. O Senhor conhece o caminho de dentro para fora. Fala conosco, Senhor, de dentro para fora. Toca em nós, toca no nosso espírito, toca no nosso coração. Meu Deus, toca na nossa vida, Jesus. Pois é o Senhor que nos transforma. Pois é a Tua palavra que nos transforma, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quero falar sobre as marcas de Cristo. Nós somos marcados por Cristo. Cada um de nós somos marcados por Cristo. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você crê que você é marcado por Cristo, que Cristo te escolheu? Eu não sou da área pecuária, digamos assim, não sou. Mas eu sei que os fazendeiros, os proprietários de gado, eles fazem uma marca naquele animal. Eles esquentam ali um ferro, não sei o nome daquele ferro, mas eles fazem uma marca naquele animal como propriedade deles. Aquele animal é propriedade deles. Se alguém mexer naquele animal sem cobrar, sem comprar, levar para outro determinado lugar, aquele animal está marcado, ele tem uma propriedade. E todos nós temos um dono. Né? Eu até ouvi uma coisa esses dias, que às vezes tem algumas pessoas que têm um comércio e diz assim, Jesus é meu sócio. Jesus é meu sócio no meu comércio. E esse pastor falava assim, Jesus não quer ser seu sócio, porque Jesus é teu dono. E tudo que você tem é dele. E tudo que nós temos é dele. A nossa vida é dele, a nossa casa é dele, a nossa família é dele. Tudo que pertence, tudo que nós temos, que nós declaramos que é nosso, nós precisamos entender que é dele, que é ele que entrega para nós, é ele que coloca na nossa vida, e nós só administramos aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. E o apóstolo Paulo é um homem que teve muitas marcas na sua vida. Paulo era um perseguidor do evangelho, todos conhecem, ele era Saulo, e ele perseguia o evangelho, e ele perseguia de uma forma muito bruta, de uma forma à risca. Ele fazia de uma forma muito boa aquilo que era errado. Ele fazia perfeito, ele fazia o que tinha que ser feito. E Paulo era conhecido, era um fariseu conhecido. Paulo era muito conhecido, mas conhecido como Saulo. E ele perseguia todos aqueles, mas um dia ele encontrou Jesus, e aquela marca do encontro com Jesus transforma a vida daquele homem. E nunca mais ele volta a ser Saulo. Ele passa a ser Paulo, e a partir do momento que ele passa a ser Paulo, ele entende que a vida dele é marcada por Cristo Jesus. E a partir do momento que ele entende que a vida dele é marcada por Cristo Jesus, ele começa a viver essa transformação
do encontro que ele teve com Jesus. A vida de Paulo não tem as mesmas atitudes do passado de um perseguidor. Muito pelo contrário, ele passa a ser perseguido. Ele tinha uma vida de perseguição, ele tinha uma vida que perseguiu o evangelho, mas agora Paulo passa para outro time. Sabe um corintiano que vira palmeirense? É mais ou menos assim, só para você entender um pouquinho. Aí, ó, os corintianos não querem virar palmeirense. Sabe aquele cara que se declara ali, só para você entender, é meio grotesca a comparação, mas só para você entender o que está acontecendo na vida de Paulo. Paulo era um cara que dizia, vamos matar esses crentes. Paulo era um cara que dizia, vamos acabar com a raça deles. Paulo é um cara que estava ali quando o Estevão é apedrejado, e a Bíblia diz que as vestes de Estevão é colocado aos pés de Saulo como um presente, como um troféu. Matamos um cara que representava muito para eles. É como uma perseguição política que tem acontecido no nosso país agora, mas não vamos falar disso, mas acho que você já se tocou, se você for inteligente. Então Paulo é um cara que perseguia o evangelho à risca, ele não deixava escapar e ele perseguia, e um dia Paulo tem um encontro com Jesus, e esse encontro marca a vida de Paulo. O que nós precisamos entender é que o nosso encontro com Jesus, ele precisa ser lembrado todos os dias para a nossa vida ser transformada, para a gente entender que a marca mais poderosa que foi feita na nossa vida foi desse encontro com Jesus. Não é um encontro qualquer, não é um encontro com qualquer pessoa ou qualquer situação que está acontecendo, mas é um encontro com alguém que pode transformar a nossa vida, que tem esse poder de transformação. Esses dias eu conversava com uma pessoa e até eu disse para ela, olha, eu aprendi uma coisa na minha vida e eu tenho carregado por esses dias. Às vezes você encontra algumas pessoas e elas passaram sim por situações muito terríveis na sua vida. Talvez passaram por um momento de abuso, e talvez seja um abuso físico, talvez seja um abuso psicológico, talvez seja uma separação, talvez seja uma falência de uma empresa, talvez seja a perca de um filho, muitas coisas, muitos traumas, muitas marcas, pode acontecer, você pode passar por tudo isso, mas há quanto tempo você vai ficar carregando as marcas de um trauma, as marcas daquilo que aconteceu? Quanto tempo? Quando você vai no médico, o médico chega uma hora que ele te dá alta, não dá? Fala assim, não, hoje você está bom, você vai no médico, vai indo, você está bom, você tem uma alta e você está liberado pelo médico. E às vezes a gente quer ficar alimentando alguns traumas, a gente quer ficar dando uma resposta ou ficar vivendo em cima daquilo que um dia aconteceu na nossa vida. E sempre que alguém fala sobre alguma coisa, a gente fala, mas olha, eu vivi isso, mas olha, eu vivi aquilo, mas ó, aconteceu isso comigo. Eu quero te dizer que quando nós tivemos um encontro com Cristo, Jesus estava falando para nós, o seu passado não pode ser maior do que o seu futuro. Vem sonhar comigo, vem viver comigo, vem entender que há um propósito muito maior do que a dor que você viveu. E aí Paulo, naquele encontro, Jesus diz para ele, Paulo, Saulo, Saulo. E ele diz, quem é? Ele diz, é eu, quem você persegue. E aí aquela voz, aquela fala faz que Paulo entenda que tinha algo mais poderoso que se movimentava diante daquilo que ele acreditava. Então nós às vezes ficamos vivendo, queridos, em cima de algumas coisas que nós precisamos vencer. Para a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos vencer. E tem o outro lado, tem algumas pessoas que elas começam até a dar uma resposta em cima desse trauma. Mas elas vivem querendo ser melhor para provar para alguém que ela é melhor. Ou que ela não ficou por baixo. Não é sobre isso. É sobre a gente se tornar aquilo que Cristo quer que a gente se torne. É sobre a gente ser transformado pelo Evangelho. É sobre eu ser uma pessoa ruim lá atrás, mas hoje eu entender que eu já não posso ser aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa cheia de remorso, aquela pessoa que dá a resposta para qualquer um, aquela pessoa que sai falando da vida dos outros, que sai comprando e sabendo que não vai pagar. Nós precisamos ser transformados. As pessoas precisam olhar para nós e entender que nós temos a marca de Cristo. E quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas conhecer que há um Cristo em nós. Você pode dizer um amém, hein? Amém. Que há um Cristo vivo dentro de nós e que esse Cristo tem nos transformado. Nós passamos por um processo de encontro, mas nós precisamos passar por um processo de transformação. Tem coisas na nossa vida que não vai acontecer do dia para a noite.
Não é do dia para a noite. Mas se nós não colocarmos a nossa vida diante de Cristo, entendemos que é Ele que governa a nossa vida, que Ele está no controle da nossa vida, nós vamos continuar sendo os mesmos. Como cantamos um louvor aqui, de palavras vazias, de sentimentos vazios, de louvor vazios. Por quê? Porque a nossa vida não está passando por uma transformação. E todos os dias a gente dando passos que nos levam até essa transformação em Cristo Jesus. Amém? É muito comum nós trazermos marcas como ou cicatrizes na nossa vida. Alguma coisa que às vezes você pode ter caído e está do lado de uma pessoa. E quando você olha para aquela cicatriz ou para aquela marca, você lembra. Eu tenho uma marca aqui, eu não sei se é nessa perna ou nessa, agora eu não lembro mais, que eu estava numa praça e eu acabei machucando a perna com um ferro e ficou uma marca. Uma marca que nunca mais saiu, uma cicatriz, na verdade, que nunca mais saiu. Mas quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro o dia, a hora mais ou menos, que era tarde, e com quem eu estava. Tá entendendo? Eu lembro exatamente quando aconteceu, porque tem uma marca em mim. Eu lembro exatamente porque ficou marcado em mim alguma coisa, e na nossa vida da mesma maneira. Nós precisamos entender que nós não carregamos cicatrizes, porque a cicatriz ela pode te remeter a um trauma, a uma dor, mas é uma marca de algo que aconteceu na sua vida e que não precisa doer mais, porque hoje não dói mais. Não sei se é aqui ou se é ali, né? Mas não dói mais, não dói. Se eu apertar não dói, mas uma semana depois que aconteceu doía. O dia que aconteceu doía. Eu lembro que eu tive que tomar aquela vacina antitetânica. Meu Deus do céu. 4 enfermeiros para me segurar. Eu tinha uns 9 anos de idade na época. O cara veio e falou, você vai ter que tomar a antitetânica. Falei, Jesus amado, me segura. 4 enfermeiros me seguraram para dar a injeção. Então nós precisamos entender que a marca de Cristo, ela anula todo o sofrimento passado que está na nossa vida. E que nós não precisamos andar dizendo, olha, mas na minha vida aconteceu isso, mas na minha vida aconteceu aquilo, mas fizeram isso comigo. Cristo está querendo escrever uma nova história sobre a minha vida e sobre a sua. Então as marcas trazem lembranças boas ou ruins. No campo da psicologia, marcas são denominadas como trauma. E trauma é uma palavra de origem grega, que significa ferida. Você já viu um animal, os cachorros fazem muito isso, deles ficarem ali no lugar e eles ficarem ali lambendo a sua própria ferida, assim, às vezes? Algum animal fazendo isso? Ficar ali muito tempo lambendo a sua própria ferida. E se a gente... Teve alguém que não viu ainda, a Helena não viu ainda. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente para e fica num lugar estacionado, olhando para aquilo que deu errado, olhando para aquilo que um dia deu errado na nossa vida, e nós ficamos estacionados num trauma, estacionados em algo que deu errado no nosso ministério, na nossa vida, um carro que você tentou comprar, você não conseguiu, um casamento que você não conseguiu sustentar, um filho que você sonhava ter, e no momento que você pensou que ia acontecer, veio um aborto espontâneo, um filho que você sonhava está aqui dentro da igreja e não está ainda. E aí nós se paralisamos dentro de um trauma, paralisamos dentro de uma situação. E Cristo sempre está sinalizando uma possibilidade de um milagre sobre a nossa vida. Mas nós precisamos olhar para aquilo que Cristo quer fazer. Por isso que eu disse, o nosso passado ele não é maior do que o nosso futuro. O que você viveu até aqui não pode ser maior do que aquilo que Cristo quer fazer na sua vida ainda. E não importa quantos anos você tenha, não importa. Pastor, mas já tenho 40 e tantos. Você está lá na casa minha, 43. Pastor, eu tenho 50 e tantos. Não importa, irmão. Cristo nunca vai precisar de um ambiente, Cristo nunca vai precisar de uma idade, Cristo nunca vai precisar de um lugar determinado. O que Ele precisa é de um coração disposto a obedecer e alguém que creia que Ele pode fazer e acabou. Na onde você viu isso, pastor? Na palavra dele diz que em lugares
que jamais aconteceria um milagre, em lugares que jamais poderia acontecer alguma coisa, lugares que as pessoas olharam e disseram: ei, peraí, ele vai na casa de um pecador, peraí, ele vai perdoar uma adúltera, ei, peraí, esse cego está gritando demais. E nesse momento, exatamente, Jesus entrou na situação e mudou toda a história. E o que nós precisamos estar vigilantes? Senão nós paramos em algum lugar, em algum ponto, em algum lugar determinado que deu errado, que não aconteceu da forma que esperávamos, e deixamos de acreditar que Cristo pode fazer. E se eu dizer uma coisa para você, Deus é especialista em entregar presente numa embalagem que você não quer receber. Como que é isso, pastor? Tem vezes que você pensa assim: nossa, está dando tudo errado. Nossa, eu pensava que era desse jeito. Aí eu estava tudo para dar certo, ó, tudo certinho, tudo embaladinho, e não era. E aí daqui a pouco acontece uma situação ruim, que você pensa que é uma situação que vai dar tudo errado. E aí, do nada, como a gente fala, mas é Cristo que entra na situação, é Deus que entra e faz um milagre, e aí dá tudo certo. Aonde aconteceu isso, pastor? Tinha uma mulher sendo apedrejada, ia ser apedrejada, estava dando tudo errado para ela, e ela ia ser apedrejada. E aí, Jesus chega, fala: epa, ninguém vai tacar pedra nela. Tinha um cego parado à beira do caminho, Bartimeu, ele está gritando, e aí os discípulos de Jesus, a igreja, diz: para de gritar, você está incomodando. E aí Jesus diz: ei, peraí, manda ele vir aqui. E aí, estava tudo errado para ele. Estava tudo errado. Ele falou: agora que vai dar errado mesmo. Esse cara começou a gritar. Além de eu ser cego, eles vão me chutar, vai fazer alguma coisa. E aí Jesus vem, pega aquele cego, cura aquele cego. Então não é do jeito que você pensa, irmão. É do jeito que Jesus quer fazer. Ah, sabe o que eu estava pensando aqui, pastor? A gente podia fazer assim, assado. Vai dar certo. Aí, pastor, não deu certo. Aí depois passa uns dias, um tempo, você vai conversar com a pessoa e diz: pastor, você não sabe o que aconteceu. Deu certo. Como assim, irmão? Jesus, ele quer nos surpreender. Jesus, ele quer nos tirar de um campo de conforto, de uma zona de conforto, de um lugar que tudo acontece da forma que planejamos, da forma que desenhamos, da forma que nós oramos para acontecer, para nos levar, para viver o extraordinário dele, para viver a transformação, para crescer, irmão. Você imagina uma criança que tem tudo na mão, ela não cresce. A Alice está numa fase que ela fala para mim assim: pai, pega isso para mim. Eu falei: vai pegar, você sabe onde fica? Chega! Cresceu, já está numa fase que está na hora dela pegar as coisas para mim. Eu que estou ficando velho, eu que estou deitado lá, já estou com umas dorzinhas nas costas, uma dor aqui. Filha, pega água para o pai, filha, isso. Então ela precisa crescer. Imagina: pai, pega água. Peraí que eu vou pegar, filha. Quando era pequena, tinha os seus 3 anos, vamos dizer assim, 4. Pai, meu leite, pai, isso, pai, tá ali. De vez em quando a gente pega, né, irmão? Que a gente não é tão ruim assim, né? Não é toda vez que eu tô na cozinha, eu tô perto, né? É aquela história, né? Já que você tá de pé, já que você levantou, pega água para mim. Quem já viveu isso na sua casa? Ninguém aqui, não precisa levantar a mão, não. Já que você... Eu ia pegar água, mas já que você levantou... Então nós precisamos entender que Deus não coloca tudo na nossa mão. Deus não vai colocar tudo na sua mão, vai dizer assim: tá pronto. Tá pronto, Eric, aqui é seu, tá prontinho para você. Não é assim que Deus faz. Os processos que nós passamos, as lutas, as guerras, as dificuldades, muita coisa que você não quer passar, vai produzir algo em você. Mas quando você entender que Deus já tem algo melhor lá na frente, isso não é uma promessa, isso não é uma proposta, mas isso é o Evangelho dizendo para nós, isso é Cristo sinalizando para nós: não importa o que façam com você. Viu, Dioguinho? Não importa o que façam com você, não importa o que aconteceu, ainda tem muita coisa para mim fazer, ainda tem algo novo para você, ainda tem algo para você viver. Nós estamos falando agora sobre o Setembro Amarelo, foi anunciado aqui.
E nós sabemos que esse mês é um mês que as escolas, que as prefeituras, todo lugar que você vai tem uma faixa lá, Setembro Amarelo. E é um mês que a gente dá uma atenção maior. Mas nós sabemos que todo dia você se depara com pessoas que estão vivendo uma vida em cima de um trauma, que estão querendo dar uma resposta a algo que deu errado, ou que estão liberando, derramando sobre as pessoas aquilo que elas têm. Então ela viveu um trauma muito grande e ela não consegue dar uma resposta àquilo que Cristo tem, mas ela dá uma resposta em cima do trauma, em cima da situação. Ah, sabe por que eu sou assim? Porque eu fui abusado. Sabe por que eu sou assim? Ah, porque tudo dá errado na minha vida. E aí a pessoa começa a enxergar só o lado negativo. Ela não consegue entender um milagre no meio da confusão, ela não consegue enxergar um milagre no meio de um diagnóstico médico que está dizendo que é uma morte, ela não consegue enxergar um milagre dentro de um casamento que já está dado como fim, ela não consegue enxergar um milagre em nada, é um profeta do caos, digamos assim. Não, sabe por que deu errado? Porque deu errado. Mas não olha para aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, que é algo muito poderoso e algo que transforma aquilo que não pode ser transformado por mim, por você. Mas quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós ligamos a nossa fé, quando nós começamos a orar, quando nós entregamos a nossa vida e colocamos diante de Cristo, nós temos a resposta do que Ele quer fazer e do que Ele pode fazer. Não tem como você viver milagre, irmão, sentado numa cadeira e dizendo: ei, Jesus, faz. Ei, Jesus, faz. Ei, Jesus, faz. Ou achar que tudo vai dar certo sempre. Isso é ser menino na fé. Isso é não entender que muitas vezes nós vamos passar por situações que elas não querem nos matar, mas elas querem nos impulsionar para um crescimento. Quando acontecer algo ruim na sua vida, quando acontecer algo ruim no seu ministério, quando acontecer algo ruim na sua casa, entenda: Deus está querendo que você cresça, está te incomodando para gerar um crescimento em você. Mas sabe que nós, como seres humanos, e às vezes deixamos, vamos dizer assim, a nossa carne falar mais alto, nós começamos a murmurar, a reclamar. Ai, Jesus, eu orei, é o que está acontecendo. Ai, Jesus, está vendo? Ai, Jesus, começamos a mostrar tudo que está ruim, dizer: ó, está vendo. Mas a gente não enxerga que é um cenário perfeito para a manifestação do Senhor. E na nossa vida não é diferente. Talvez você esteja aqui, talvez você entrou nesse lugar nessa noite, ou talvez você tenha caminhado por anos e você tenha carregado traumas, situações, culpas. Talvez alguma coisa que você fez de errado lá atrás ainda te acompanha. Talvez alguma coisa que fizeram com você ainda te acompanha. Sempre que você lembra, você sente vontade de chorar, você sente raiva. Isso revela que ainda você não está curado, que você não está liberto dessa situação ainda. Pastor, você está sendo insensível. Não, eu estou querendo dizer para você que há algo mais poderoso para ser liberado sobre a sua vida e que muitas vezes você está estacionado em algo que não deu certo. No Dia dos Pais aqui, eu ministrei uma palavra e eu disse por muito tempo, eu acreditei que eu não tive pai. Eu dizia para as pessoas: eu não tenho pai. Mas um dia o Espírito Santo disse para mim: lógico que você tem pai. E a partir daquele dia e naquele culto, se precisava ser curado mais um pouco, né, Rafa? O Rafa testemunhou algumas coisas também. E aí a gente foi para essa conferência de homens lá na igreja da cidade. E aí, quando o Josué Gonçalves e o Douglas Gonçalves ministravam, os dois ministraram juntos, eles falaram muito sobre paternidade. Ali o Senhor me pegou mais um pouco. Pensei que eu não ia sair daquele lugar. Eu fui ministrar de uma forma muito poderosa. Então nós precisamos entender o poder que o Evangelho tem quando ele toca as nossas vidas, que essa palavra, ela anula tudo aquilo que um dia nos disseram, tudo aquilo que uma situação diz para a nossa vida, que essa palavra tem o poder de nos impulsionar a viver coisas extraordinárias. Não é um livro de fictício, não é uma historinha contada, mas é uma palavra verdadeira, que quando ela é anunciada, que quando ela encontra os nossos corações abertos, a nossa vida disponível para que Ele faça, Ele entra e transforma, irmão. Por isso que eu e você estamos aqui, porque de alguma maneira, um dia talvez você nem percebeu,
Mas um dia alguém ministrou você, alguém liberou uma palavra para você, alguém de alguma forma sutil falou algo a você da parte de Deus, um profeta, uma profetisa, e aquela palavra gerou algo em você que gerou um desejo de você não entrar numa igreja, mas de você se aproximar de Cristo. E é essa aproximação com Cristo que transforma as nossas vidas. É quando nós se aproximamos dele que nós somos transformados. Pode dizer um amém aí? Amém. Nesse mundo estamos sujeitos a muitas situações. Você pode viver traumas que você não quer viver. Você pode ser assaltado, você pode presenciar um acidente, você pode presenciar um atropelamento. E isso pode ser algo que você não quer viver. Mas imagine, você pode estar na rua e Deus te livre disso, tenha misericórdia da sua vida, te guarde e que você não viva isso. Mas nós estamos sujeitos, nós estamos muito expostos, nós sabemos que o país que nós vivemos, e isso pode nos submeter a um medo, alguma coisa, ou gerar um trauma em nós. Minha esposa esses dias foi fazer um serviço, estava indo para o ganha-tempo da Lapa, e um morador de rua tentou agredir ela, alguém que ela não conhecia, nunca viu, mas um homem que não estava com a sua mente num dia bom, estava meio bagunçado das ideias, e tentou agredir, possesso de demônio também, acredito que alguma coisa do tipo, e tentou agredir. Graças a Deus que Deus sempre nos guarda, e Deus enviou 2 anjos que guardou ela, porque senão talvez nem aqui ela estaria. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a passar por algumas situações, mas isso é coisas que nós podemos passar. Mas aquilo que Cristo tem para a nossa vida é uma certeza. Não é algo que talvez vai acontecer, não, é uma certeza. A única certeza que nós temos é que Cristo pode transformar todas as situações da nossa vida. Essa é a única certeza que nós temos. As outras coisas, talvez pode acontecer isso, talvez pode acontecer aquilo, mas aqui nós estamos falando sobre uma certeza, sobre uma verdade, sobre aquilo que é uma verdade sobre as nossas vidas. Então a verdade não é aquilo que me aconteceu, ainda que seja um trauma, ainda que alguém abusou de mim, ainda que aconteceu uma falência, ainda que eu perdi tudo que eu tinha. Isso não é maior do que aquilo que Cristo tem. Aleluia. Paulo, quando ele começa a falar da esperança de tudo, Paulo escreve a maioria das cartas. O cara estava preso, foi açoitado, apanhou, e muito. Mas em momento nenhum você pega e vê Paulo dizendo: ei, não, que eu estou aqui apanhando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, eu quero te encorajar nessa noite e dizer algo para você. Essa palavra é para nós que somos corajosos. É para nós que não desistimos. É para nós que estamos olhando para Ele todos os dias e dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor vai fazer. Não é para aqueles que estão lá. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não estou sendo insensível, irmão. Tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai... não aguento. Tem dia que a gente não está bem. Você é ser humano, eu não estou falando para você que você nunca vai passar por um dia desse. Mas nós não podemos permanecer. Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai passar por situações, você vai dizer: eu não quero mais, eu vou desistir. Mas aí você vai orar, e aí você vai levantar no outro dia e vai dizer: eu vou começar de novo. Porque você não é sustentado por você mesmo. Nós não somos sustentados por nós mesmos. Paulo não era sustentado por ele mesmo. Nós somos sustentados por Cristo. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem nos levanta toda manhã. Se você está aqui hoje, não é porque você tem uma força sua, mas é porque Ele te moveu até aqui. É Ele que nos move. É Ele que nos move para os lugares. É Ele que nos leva. É Ele que nos direciona. E quando você anda na direção dEle, deixa eu dizer uma coisa para você: você erra menos, irmão. Quer errar menos? Ora antes de tomar qualquer decisão. Antes de fazer qualquer coisa, ora. Você vai errar menos, irmão.
Não, eu vou resolver uma situação, eu vou falar isso para o cara. Não, ora antes de fazer. Sabe o que vai acontecer? Você vai errar menos. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, não, porque Deus me falou e deu essa direção. Eu falei, irmão, se Deus falou, Deus te abençoe, vai na direção, porque se é Deus que falou para você, pode ir. Quem é eu para falar? Se é um mentiroso, Deus não falou isso para você não? Não, Deus falou para você, vai lá e faz. Nós precisamos entender que os traumas, eles não podem nos parar. Nós não podemos ser pessoas que paramos em algum lugar, sendo que Cristo tem algo novo para as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está onde, irmão? Na igreja, frequentando uma igreja. Se alguém está o quê? Na mesa de cura. Se alguém está em Cristo. O que te transforma, o que me transforma é Cristo. Não é uma doutrina, não é uma denominação, não é um pastor, por mais que ele seja uma boca de Deus sobre a sua vida, mas o que te transforma é Cristo. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu posso não estar. Mas Cristo está. Está lá no seu quarto, está lá na sua empresa, está onde você decidir buscar Ele. O que nos transforma é Cristo. Pastor, eu estou fazendo um jejum aí, 100 dias de jejum. Você está querendo o quê? Bater recorde ou você está fazendo um propósito com Deus? Está querendo bater um recorde? Então chama o Guinness, não chama eu. Ô pastor, jejum até o fim do ano. Tal. Não estou expondo ninguém, irmão. Só estou dizendo para você entender o que você está fazendo. Não queira bater recordes. Não queira, sabe, que eu sou um homem de jejum, eu sou um homem de oração. É? Glória a Deus. Eu tenho dificuldade, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, não, que eu sou um homem de oração e tal. Ele já está dizendo que eu não sou. Ele já tinha que falar, nós somos um homem de oração, né? Ele já chega para a pessoa e diz, Tati, que eu sou um homem de oração. Já está dizendo que a Tati não é. Né? Nós precisamos entender, a oração do Pai Nosso é o Pai Nosso. O pastor Carlos Paz diz, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Então nós precisamos entender que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é Ele que nos transforma. Você não é transformado por ninguém, irmão. Você é transformado por Cristo. E algumas pessoas, usadas por Cristo, têm liberado palavras que transformam a nossa vida. Nós precisamos amadurecer. Tem muita gente que às vezes idolatra alguma pessoa. Que essa pessoa aí, Deus fala através da boca dela. Deus fala através da sua também, irmão. É só você dar lugar. Porque se você der lugar para o diabo, ele fala através da sua boca. E se você der lugar para Deus, Deus fala através da sua boca. E se eu der lugar para o diabo, ele fala através da minha boca. E se eu der lugar para Deus, Deus fala através da minha. Pastor, é desse jeito, irmão. Nós somos seres humanos e somos dependentes de Cristo. A sua dependência é totalmente de Cristo. Não existe outra dependência para você. Se você não depender de Cristo, você vai começar a procurar em outros lugares aquilo que você só acha em Cristo. Só em Cristo. Então eu dependo de Cristo para ser um bom marido, eu dependo de Cristo para ser um bom pai, eu dependo de Cristo para ser um trabalhador honesto, eu dependo de Cristo para ser um cidadão de bem, eu dependo de Cristo para ser um bom pastor, eu dependo de Cristo para ser um adorador no altar, eu dependo de Cristo para ser um intercessor, eu dependo de Cristo para ser um voluntário, para ser um diácono, eu dependo de Cristo e você depende de Cristo. A nossa dependência é de Cristo Jesus. Então é essa dependência que nos arranca do lugar dos nossos traumas. É essa dependência que nos arranca dos lugares que nos deixam vazios e nos enche de esperança.
Essa dependência que fez Paulo enxergar, mesmo estando cego. Olha como que é engraçado, né? Paulo enxergar, mesmo estando cego, que era a verdade para a vida dele. Então nós precisamos entender que a verdade para as nossas vidas é a palavra de Deus. E que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aquele que é uma nova criatura não faz as mesmas coisas que a velha criatura fazia. Então quando eu era velha criatura, eu fazia um monte de coisa que eu não faço hoje. Graças a Deus. E assim que nós temos que se comportar. É comportamento, não é falar, não, eu sou bom, eu sou homem de oração, não, que eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou isso, fazendo propaganda, igual político, mas é o comportamento, Às vezes você vê algumas pessoas dizer, pastor, a igreja é isso, a igreja é aquilo, aí eu olho assim e penso, será que essa pessoa não é igreja também, não é da igreja? Porque se a igreja está assim, ela faz parte. Então nós temos que tomar cuidado. Que nós, como novas criaturas, nós precisamos liberar algo novo. E quando você vai liberar algo novo, as coisas velhas se passaram. Ainda que um dia doeu, ainda que um dia te feriu, ainda que um dia te machucou, mas quando você tem um contato com Cristo, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura, e essa nova criatura libera os frutos de uma nova criação, gerada em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos cear, nós vamos tomar a ceia do Senhor. E aí nós olhamos e dissemos assim, hoje é dia de ceia. Oh, glória! Hoje é dia, se eu morrer, depois que eu sair daqui, eu vou para o céu. Jesus! E aí nós geramos aquela mentalidade religiosa, não menosprezando o ato da ceia de maneira nenhuma. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, ela tem que apontar para Cristo. O meu comportamento, as pessoas precisam enxergar em mim as marcas de Cristo, dessa nova criatura. Que cada atitude minha, que cada fala minha, que quando eu for falar do meu irmão, que quando eu for dar um palpite ou dizer alguma coisa, quando eu for liberar uma palavra sobre a vida de alguém, quando eu for tomar alguma atitude diante de alguém, essa atitude precisa apontar para Cristo. Ela não pode apontar para outro lugar. Ela tem que revelar que eu estou sendo transformado por Cristo Jesus. E Paulo, ele faz isso muito bem. A vida dele começou a ser um testemunho. Cada passo, cada ação, cada atitude mostra que era um homem transformado pela palavra de Deus. E o que nós precisamos é ser transformado por essa palavra. É deixar que essa palavra atinja o nosso coração. É quando a gente vem para um culto, a gente diz, eu quero receber essa transformação. Eu quero ser a nossa nova criatura ainda. Porque ainda eu sou muito ruim, porque ainda tem coisas em mim que o Senhor precisa tirar. E sabe quando que a gente entra numa zona muito perigosa? É quando a gente começa a achar defeito no irmão. E a gente começa a esquecer da gente. Sabe? Que ele começa a achar defeito em tudo. Você pode ver essas pessoas que acham defeito em tudo. Fica com raiva de mim não, irmão. Mas examine a si mesmo. A vida dela está toda bagunçada. Pode ver. Conversa com uma pessoa que acha defeito em tudo. E aí dá uma olhada na vida dela. Faz uma análise. Aí você vê e fala, meu Deus do céu. Nós precisamos entender que o Evangelho é uma prática, não é uma fala. João Batista diz, produza frutos de arrependimento. Produza frutos de uma nova criatura. Quais os frutos que nós temos que produzir? De uma nova criatura. Ontem a gente estava ali no parque e tinha muitas pessoas que não eram cristãos. Muitas pessoas que não eram da igreja, que não eram crente, que não eram evangélico, não sei como você vai chamar, que era ímpio. E muitas pessoas ali, eu não sei se você reparou, mas eles estavam olhando para nós a todo tempo. Todo tempo eles nos assistindo. Vamos ver esses crentes aí, vamos ver esse pessoal dessa igreja.
todo tempo eles nos assistindo, nos olhando. Toda hora que eu olhava, tinha alguém olhando para mim. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Por quê? Porque é as nossas atitudes, é as nossas ações, é a nova criatura se movimentando, é a nova criatura se vestindo, é a nova criatura falando, é a nova criatura se movimentando nos lugares, é a nova criatura mostrando que tem um Cristo vivo, crescendo dentro dela. Tem um Cristo vivo crescendo dentro de mim e crescendo dentro de você. E o que nós precisamos? Alimentar esse Cristo. Alimentar esse Cristo. Alimente o Cristo que está dentro de você, irmão. Se você alimentar o velho homem, se você alimentar a sua velha natureza, é ela que vai prevalecer. Mas se você alimentar o Cristo que está dentro de você, cada dia mais ele vai crescer. Pastor, como que é isso? Cristo está dentro de você. Cristo está dentro de mim. E aí o que eu preciso fazer? Alimentar Ele. E como que eu alimento? Orando, se relacionando, fazendo aquilo que agrada a Ele. E aí o que começa a prevalecer é aquilo que eu mais alimento. Sabe quando você está cheio de fé assim? Sabe? Você já teve num momento assim, no seu ápice de fé, que não tinha nada que te parava? Sabe? Sai, demônio! Sabe? Você estava assim? Sabe por quê? A Bia dá risada. Porque você alimentou o Cristo que está dentro de você. Sabe por que Paulo, ele sai de uma perseguição para viver um evangelho, para viver um romance com a palavra de Deus? Porque Paulo se apaixona por tudo. Paulo vive um romance com o evangelho. Sabe por quê? Porque ele alimentou. Porque ele entendeu. Porque ele encontrou algo mais precioso. Que chega um momento que ele diz, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu acreditava, eu considero esterco. Porque eu conheci algo mais precioso. A gente precisa começar... Essa é uma palavra meio desagradável aqui, mas ter nojo daquilo que não agrada a Cristo que está na nossa vida. Sabe quando você tem nojo em alguma coisa? Você olhar e dizer, isso aí não quero mais. Mas um dia eu gostei tanto, hoje eu não quero mais. Eu sempre uso o exemplo do cigarro, eu fumava. E hoje eu não aguento, me dá dor de cabeça ficar perto de quem fuma. Claro que eu não falo isso para a pessoa. Me dá dor de cabeça ficar perto de você. Não, eu só não fico perto. Eu dou um jeito de sair. Porque pense num cheiro que me incomoda. E eu não ficava sem cigarro. Era todo dia. Era um maço, tinha dia que era 1,5. Se tivesse bebendo era 3. Mas hoje eu não suporto mais cigarro. Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente tem que começar a rejeitar. Para viver aquilo que Cristo tem. A gente precisa rejeitar. Então eu rejeito todo o trauma do passado. Eu rejeito toda a situação que me impede de acessar, de ter um relacionamento mais perto com Cristo. E aí, eu me torno, todos os dias, eu luto, eu vivo num processo para ser essa nova criatura que Cristo Jesus disponibilizou para mim, disponibilizou para você. Não, pastor, eu já estou bom demais. Aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Nós precisamos reconhecer todos os dias que nós dependemos exclusivamente dEle. Nós dependemos dEle. A sua casa depende dEle, a sua família depende dEle, nosso casamento, os nossos filhos, tudo depende dEle. Há uma dependência. Não, pastor... Pensa assim, não, cuidado, você está pensando de uma maneira muito arriscada de se viver. Nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Amém. Isaías 53, 4 e 5. Antes de ler Isaías, para quem tem fé em Cristo, uma transformação completa acontece a partir de um resultado de crença, a partir de uma nova criação.
Precisamos entender que Cristo tem uma nova vida para nós. Precisamos entender que os velhos hábitos precisam sair das nossas vidas. E precisamos exercer uma nova vida com novos hábitos, com novas situações e revelando a Cristo em cada dia da nossa vida. Amém? Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Certamente, diga comigo, certamente. Certamente. Tem alguma dúvida aqui? Tem alguma dúvida? Talvez, poderia acontecer, tem uma afirmação. Certamente. É certo. Que Ele levou todo o trauma, levou toda a dor, levou todo o sofrimento, levou tudo, tudo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou tudo. Então por que ainda nós vivemos dizendo, mas eu vivi isso na minha vida, mas é que 10 anos atrás, mas é que 30 anos atrás, mas é que 40 anos atrás, mas é que quando eu era pequeno, e a gente fica alimentando isso, irmão. É tempo de libertação, é tempo de viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É como se nós estivéssemos anulando o sacrifício de Cristo com as nossas palavras. Pode subir aqui o pessoal do louvor, por favor. É como se a gente estivesse anulando o sacrifício de Cristo com as nossas palavras. É como se essa palavra, essa profecia de Isaías, é como todas essas palavras que nós lemos, esses versículos, não tivesse uma validade. E aí aquilo que aconteceu na nossa vida é mais poderoso do que a palavra do Senhor. Pastor, você está sendo insensível? Não, eu estou querendo abrir os seus olhos para que você viva algo mais poderoso, para que você desfrute de algo mais poderoso. Um dia eu orando numa determinada situação que aconteceu na minha vida, e o Senhor me disse, nenhuma marca pode ser mais poderosa do que a minha marca na sua vida. Nenhum contato que você teve pode ser mais poderoso do que o contato comigo. O que é isso? É por mais que na nossa vida, durante anos, tenha acontecido coisas ruins, quando nós enxergamos a possibilidade de Cristo fazer algo novo, nós entendemos que ainda há esperança. Sabe como isso foi sinalizado para nós? Não foi numa festa. Sabe como isso foi liberado para nós? Não foi numa festa. Não foi numa celebração. Foi num velório. Foi no dia que Jesus morreu e ressuscitou. Ali Ele está liberando tudo aquilo que nós não tínhamos mais direito. Ali Ele está dizendo para nós, naquela cruz, dizendo, ei, você vivia um trauma, você não vai viver mais. Ei, você vivia um momento de dor, um momento de sofrimento durante anos, você não vai viver mais. Aquela cruz estava liberando para nós, aquela cruz estava nos isentando de todo o sofrimento. Então tudo isso que nós passamos, por mais que nós choramos, por mais que às vezes nós achamos que não vamos suportar, isso aí não é sofrimento. Isso é um processo que te leva para perto de Deus. Às vezes a gente pensa que é sofrimento, irmão. É porque a gente, como seres humanos, né? É nada. Diante daquilo que o Senhor tem para nós, é nada. Quando Jesus está naquela cruz e Ele passa pela maior dor que um ser humano pode passar, porque a crucificação. E aí naquele momento, Ele enxergando a distância, Ele podia enxergar eu e você. Enxergava tudo.
Ele enxergava eu, enxergava você, enxergava seus filhos, seus netos, ele enxergava todos. E mesmo ele passando por todo aquele sofrimento, ele liberou o perdão e ele disse: Pai, perdoa. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem pessoas que você precisa perdoar, que você precisa liberar. Eu não sei o que elas te fizeram, eu não sei o que elas falaram para você. Eu não sei o que talvez elas tenham te causado. Mas alguém que carrega a marca de Cristo não pode carregar o rancor, o ódio, a mágoa. Não pode carregar a raiva de pessoas. Pastor, você não sabe o que eles me fizeram. Mas você não sabe o que você está fazendo com você mesmo. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com o Senhor nessa noite. Começa a dizer para Ele, começa a lembrar. Talvez tenha pessoas que te fizeram muito mal, talvez tenha situações que te causaram muito mal, te fizeram chorar, te decepcionaram. Abusaram de você, mentiram para você, te enganaram. Te traíram. Carregar as marcas de Cristo não é só carregar coisas boas ou coisas que nós queremos. Às vezes você vai passar por situações que vão te trazer tristeza, que vão te trazer desânimo, mas que não conseguem anular o propósito de Deus para a sua vida. Ah, o Senhor está tocando em corações aqui hoje, o Senhor está. Tem corações aqui que estão duros como pedra. Tem pessoas aqui que já não têm conseguido mais celebrar. Tem pessoas aqui que não têm conseguido mais sonhar, que não têm conseguido mais enxergar um futuro, algo que Deus tem. Ah, mas hoje o Senhor está dizendo: eu estou começando de novo. Eu estou inaugurando um novo tempo sobre a sua vida. Eu estou inaugurando um novo tempo sobre a sua casa. Ei, deixa Ele tocar em você, deixa Ele tocar em você. Diga para Ele: toca no meu coração, toca no meu coração, toca em mim, Jesus. Toca em mim nessa noite. Não me deixe sair desse lugar sem sentir a Tua presença. Não me deixe sair desse lugar sem sentir o Teu toque. Toca em mim, toca no meu coração. Arranca essa amargura, arranca essa tristeza, arranca esse sentimento que me persegue por anos. Toda vez que você acha que vai avançar, a história se repete.
O Senhor está derrubando muros aqui. Tem fortalezas, tem correntes nos pés. Tem pessoas vivendo livremente, mas dentro de si tem sentimentos que aprisionam. O Senhor nessa noite está liberando. Está te liberando para viver os melhores sonhos. Está te liberando para você viver os melhores momentos da tua casa, da tua vida. Eu não sei o ciclo que está se fechando. Eu não sei o que está se acabando nesse tempo. Mas está começando um tempo poderoso sobre a sua vida. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim.